E agora a gente aciona a repórter Beatriz Manfredini, que está em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, traz as últimas informações. Ô Beatriz, boa noite, bem-vinda de volta aqui à nossa programação. Mais cedo a gente já falou durante o dia, você relatava a chuva. Ao que tudo indica agora, no local que você está, parou de chover, mas tudo isso atrasa e retarda os trabalhos de busca. Boa noite, bem-vinda mais uma vez. Oi, Thiago. Boa noite para você também, para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, a chuva não durou muito, né, durante a tarde, ela ocorreu ali durante meia hora, 40 minutos e a expectativa era de uma chuva de cerca de 15 milímetros. Ela não causou grandes estragos, o que ocorreu mesmo com a chuva foi que ela atrapalhou os trabalhos de resgate, né, que é o foco neste momento, não só aqui de Porto Alegre, mas de todo o estado, claro, mas aqui em Porto Alegre esse resgate, ele foi temporariamente suspenso por conta da chuva e também pela forte ventania. A expectativa era que os ventos chegassem a 80 km por hora ou mais, as rajadas de vento. Realmente ventou muito, a correnteza aumentou, dificultando esses trabalhos. Então a prefeitura pediu para que eles fossem interrompidos. E o que aconteceu foi que no fim da tarde, ali por volta das 6 horas, 5h40, os trabalhos de resgate foram retomados por agentes especializados, como guardas civis metropolitanos e alguns agentes, por exemplo, da Marinha, para pessoas que estavam em uma situação de urgência, precisavam de resgate urgente naquele momento. Claro que todo mundo precisa de resgate o mais rápido possível, mas alguns casos foram selecionados, dado as condições meteorológicas, para que então esse resgate fosse efetuado, para que só nesses pontos eles voltassem então a trabalhar. Mas a chuva e o vento, então, cessaram pouco antes ali das 6 horas. E, neste momento, a gente tem uma temperatura agradável por aqui, de cerca de 25 graus. Não está ventando, a chuva, então, não voltou. Mas a gente lembra que a previsão é de queda forte nas temperaturas aqui em Porto Alegre para a partir de amanhã, né? Já durante agora a noite e madrugada, a gente deve ter essa queda nas temperaturas. Os termômetros que estavam marcando cerca de 30 graus devem cair, com mínimas de até ali por volta dos 14. E é importante a gente dizer, né, que tem todo esse trabalho, então, ainda pela frente de muitos resgates. A gente tem aqui alguns dados, são 100 mortes confirmadas até o momento. Aí eu não falo mais só de Porto Alegre, falo de todo o estado, né, do Rio Grande do Sul. E tem também 2 óbitos em investigação. São 128 pessoas desaparecidas, por isso, então, os trabalhos de resgate, como a gente vinha comentando, tem que seguir. E também tem 372 feridos. 1,5 milhão de pessoas foram afetadas até agora. São 417 municípios atingidos, de um total de 497. Portanto, 84% do estado do Rio Grande do Sul atingido deste momento. Quando a gente fala de número de desabrigados ou desalojados, no total são 230 mil pessoas fora de suas casas. 67 mil quase em abrigos e 164 quase também desalojados, que são aquelas pessoas que estão ou na casa de parentes ou na casa de amigos. Para a gente fechar, Thiago, eu queria falar um pouco do nível do Guaíba. Agora há pouco, a gente recebeu a informação que ele está em 5,03 metros. Isso, apesar de ainda um volume muito alto, muito acima do normal, já representa uma baixa nos níveis de mais de 20 centímetros, o que é sempre importante. Para a gente ter uma ideia, olha, no domingo, quando foi o maior nível aí da história, o Guaíba estava em 5,33 metros. Portanto, é uma queda, assim, importante e considerável de lá para cá. Lembrando que, mesmo assim, então, ele segue mais de 2 metros acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Então, ainda a situação extremamente preocupante por aqui, Thiago. Claro. E, Beatriz, os ministros do governo voltaram a dar informações sobre ajuda, sobre todo o processo que a gente vem acompanhando nos últimos dias. O que eles disseram? O que você destaca para a gente?
Olha, volto a ressaltar o número de pessoas fora de casa. A gente falou, né, no estado, mais de 230 mil pessoas nessa situação. E o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, um dos ministros do governo federal que esteve aqui no Rio Grande do Sul durante este dia, ele comentou que agora grande parte da atenção precisa ser voltada para os abrigos, justamente para o número extenso de pessoas que estão nessas localidades. Só em Porto Alegre, por exemplo, são mais de 12 mil pessoas, de acordo com o último balanço da Prefeitura. A gente separou um trecho da fala do ministro Paulo Pimenta. Vamos acompanhar. Há necessidade de uma logística e de uma capacidade de trabalho para os abrigos. 70 mil pessoas no abrigo significa em torno de 150 mil refeições por dia. Significa a necessidade de água potável, banheiros, material de limpeza, material de higiene, pessoas que estão acamadas, pessoas doentes, crianças, um grande número de pets dentro dos abrigos, situação que envolve segurança. Tudo isso faz com que o tema dos abrigos hoje seja motivo de uma grande atenção. Claro que para qualquer tipo de recuperação e mesmo para esse momento ainda de atenção máxima, são necessários recursos. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que também esteve por aqui, ressaltou a importância do decreto de calamidade pública do estado do Rio Grande do Sul. Um decreto como esse, a gente sabe, ele libera verbas, né, para o estado em caráter emergencial. E ele também disse que o governo federal já tem uma retaguarda, essa é a palavra que ele usou, retaguarda orçamentária e financeira aqui para o estado. Nós também temos um trecho, vamos acompanhar. Em relação à retaguarda orçamentária e financeira, ela já está criada, certo? Mesmo que ainda tenham medidas para o presidente Lula anunciar, mas já está criada a retaguarda com a iniciativa que o presidente teve de mandar o decreto para o Congresso Nacional, alinhado com o Congresso Nacional, para votar a calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. O próprio governador aqui, Eduardo Leite, vem comentando a necessidade de recursos, porque são várias etapas. Ainda a recuperação do estado nem começou, né? Ainda estão numa etapa muito inicial de resgate de pessoas. Depois disso ainda tem muito chão pela frente, quando a água baixar, a reconstrução das casas. Para qual localidade irão essas pessoas que estão totalmente sem rumo? A cidade de Eldorado do Sul, por exemplo, o prefeito determinou que ela seja evacuada, então não tem nem por onde ficar nessa cidade. Então, tudo isso precisa ser pensado, claro, principalmente do ponto de vista financeiro, para que os municípios tenham essa capacidade de se reerguer depois de terminar essa etapa inicial que a gente ainda vive por aqui, Thiago. Sim. Beatriz, fica um pouquinho com a gente. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você sobre um trabalho de reportagem que você fez no ano passado. Você volta em instantes, mas antes eu vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela conosco. Dora, boa noite para você, bem-vinda. De qualquer forma, um trabalho que vai se arrastar, isso depende também do próprio governo federal, a discussão sobre a liberação de verbas e com o passar do tempo, não é? Esse trabalho vai ser cada vez mais amplo, cada vez maior, reconstrução, são inúmeros os fatores, não é, Dora? Bem-vinda. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. E vai ficar o trabalho cada vez mais difícil, porque também os voluntários começam, de repente, a entrar num estresse, num estado de cansaço, enfim. A situação é como a Beatriz falou, está no início. Agora, o que me vem à mente, agora eu acho que é importante a gente, quer dizer, poder público, em geral, políticos em particular, sociedade, perceber que o Brasil é muito bom de ajuda, né? Mas não é bom de prevenção, não é bom na precaução. E eu estava me lembrando aqui no Rio, em 2011, na Serra Fluminense, morreram 900 pessoas. Só em Friburgo foram 400 pessoas. E é claro que aquilo não foi localizado. Estamos falando agora num estado inteiro, não é? E que com repercussão, consequências econômicas até para o país todo. E lições também, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul pode acontecer em qualquer lugar, em decorrência das mudanças climáticas, em decorrência dessa
quase que indiferença, Tiago, Vilela, todo mundo, com a questão da precaução. Gente, dos 513 deputados, nenhum destinou a dinheiro de emendas para ações de prevenção de desastres naturais. Por que não fazem isso? Porque também não está no radar da sociedade. Cristiano Vilela, é o que a gente tem falado nos últimos dias, né? Num caso emblemático como esse, praticamente inédito nessa proporção, tudo isso exige uma reação também inédita, né? Como é que o governo está se saindo e também os governos, as prefeituras, enfim. Boa noite, bem-vindo. Exatamente, Tiago. Uma boa noite a você, uma boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, infelizmente, a gente está vendo cenas que nos chocam. Agora, são cenas que nos últimos tempos a gente tem se acostumado a ver. Umas mais agudas, outras menos agudas, mas, infelizmente, a falta dessa política de prevenção, que a Dora colocou muito bem, acaba gerando cenas como essa. E aí, na esteira do que a Dora colocou, tem uma palavra que não existe no dicionário do poder público brasileiro, que é planejamento. Infelizmente, todas ou a grande maioria das decisões do poder público são tomadas de sopetão, são tomadas com base em pesquisas de momento, ao sabor do momento político, sem se preocupar com medidas que têm que ser planejadas e executadas no longo prazo. Eu estava acompanhando uma notícia de um determinado município que teve uma decisão judicial para implantar um plano de segurança com relação às chuvas. Pois bem, é importante, é importantíssimo. Agora, quem vai pagar essa conta? Cadê uma política nacional que venha a arcar com recursos? Porque a grande maioria dos 5.500 municípios do Brasil passam pires. Então, é importante que tenha uma atuação planejada. Eu espero que essa desgraça de hoje, pelo menos ela nos permita refletir sobre uma ação de longo prazo para a prevenção de danos no Brasil.